Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre o NaNoWriMo. Bom, eu estou gravando esse vídeo no dia 31 de outubro, véspera do NaNoWriMo 2018, então hoje é dia de fechar os preparativos, encerrar a etapa de preparação, para amanhã a gente poder pôr mãos à obra. Se você se interessa pelo NaNoWriMo ou não sabe o que é, ou está pesquisando para terminar de se preparar assim como eu vou deixar aqui embaixo o link para um vídeo com dicas para poder ajudar o processo, ajudar a participação no evento para poder ser mais produtiva, para ser mais eficiente e prazerosa também. Vou deixar um vídeo com instruções sobre a utilização do site, da plataforma do NaNoWriMo, como registrar o perfil, como registrar a ideia do seu romance lá, como pôr capa, se você quiser, uma sinopse e tudo mais. E vou deixar também o link para os exercícios de escrita criativa que deram origem ao conto que eu vou utilizar agora durante o NaNoWriMo. Desde o meio do ano, mais ou menos, eu comecei a fazer esses exercícios aos sábados e criando histórias do início ao fim e publicando o processo criativo dessas histórias junto com ela finalizada. E uma dessas histórias rendeu mais do que um episódio, acho que foram 7 episódios. Que é a história do Uras, que é a transformação de um soldado em um vilão. Eu quis fazer um exercício dentro dessa proposta e a história ficou pronta, eu gostei muito. Foi numa estrutura de conto, então teve um arco único e eu resolvi agora, com a aproximação do NaNoWriMo, desenvolver essa história, ampliar essa história durante esse mês de novembro. Então esse NaNoWriMo vai ser um pouco diferente dos outros dois que eu já participei, porque nos outros eu preparei um outline, eu fiz item por item contando a cronologia da história, as etapas que a história iria percorrer até o final. Como eu já tenho um conto finalizado e eu quero ampliar esse conto, lógico que vão ter coisas antes e depois que eu ainda não pensei, eu listei itens que eu vou desenvolver em cada parte da história que já está escrita. Então, personagens que eu pretendo acrescentar, elementos que eu pretendo aprofundar, que eu passei batido dentro do conto, ou outras coisas que precisam realmente de uma explicação melhor, de uma definição melhor. Então, eu vou passar por esses itens agora, até para poder mostrar como é que eu estou me preparando para, de repente, ajudar alguém que não esteja meio perdido nessa etapa. Então vamos lá. O primeiro item que eu relacionei aqui para poder desenvolver é a relação de Uras com o deus depois que ele é castigado pelo povo. Então quem leu a história e quem acompanhou lá o processo criativo, viu que o Uras, depois que ele chegou na vila e queria discursar, ele ia ser aclamado como o escolhido, ele foi acusado de ter a febre, foi retirado da vila e foi enterrado vivo na cidadela queimada, E desde que ele despertou, ele teve uma relação com a Lora, um diálogo com a Lora que o salvou, mas ele não voltou mais a esse ponto. Eu não aprofundei na escrita a relação que ele ficou com essa religião, com esse culto da tribo, Ele acredita que ele realmente teve esse encontro com Deus, ou ele não acredita mais, ou ele vai manipular essa informação a seu favor, ele sofreu algum tipo de desilusão. Então, essa parte não ficou muito clara e, de repente, agora na reescrita eu vou poder acrescentar alguns pensamentos dele em relação a isso. Um outro acréscimo que eu pretendo fazer também é a criação de um grupo de oposição ao líder, o grande líder da tribo, que seria encabeçado pela Lora. Porque no final do conto ela foge da tribo carregando um grupo junto com ela, que queria até levar algumas provisões consigo, mas o Uras não deixou. Então eu acho pertinente que desde o início da história haja um grupo ali, uma resistência, um pessoal meio insatisfeito com o que está acontecendo na tribo, e para poder justificar essa fuga depois e até para dar continuidade à história depois, ter personagens com os quais o leitor já está familiarizado e que o leitor vai torcer para esses personagens, porque a história falsamente induz o leitor a encarar o Uras como um mocinho, como protagonista, Ele é o protagonista, mas ele não é necessariamente um mocinho, a gente vai ver que depois há uma virada e ele vira o vilão da história. Então, se tiver, por exemplo, um volume 2 dessa história, o Uras já vai ser caracterizado totalmente como um vilão e o leitor precisa se identificar com a resistência. E eu pretendo então estabelecer esse grupo agora nessa etapa da história. E falando na questão da tribo, eu preciso também desenvolver um pouco mais a rotina da tribo, Qual é essa cultura, quais são os costumes, as descrições. Como o exercício de escrita criativa é feito muito em cima da hora, assim, eu não paro para pensar nos detalhes, eu tenho que criar as soluções muito rapidamente, muitas vezes eu deixo de lado certas descrições, certos detalhes, e que agora, com calma, durante esse mês, eu vou poder parar e estabelecer mesmo o que define essa tribo enquanto cultura, os costumes e as aparências deles, os artefatos que eles usam. Então agora nós vamos definir isso um pouquinho melhor. Logicamente eu pretendo fazer uma pesquisa de referência agora em paralelo à escrita para poder ajudar
conceber essa cultura, né? Os detalhes sobre a tribo. E o que eu acho que vai ser a mudança mais significativa para a história é o acréscimo do ponto de vista da Laura, né? A sua relação com o filho, como ela lidou com a perda do companheiro. Então, não vai ter mais só a visão do Uras, né? O leitor não vai só ver o lado do Uras. Eu vou acrescentar agora, desde a chegada do Uras, de repente ver a chegada do Uras pelo olhar da Laura. Então vão ter coisas interessantes até para dividir realmente a percepção do leitor de quem que é essa história. Eu vou conseguir fazer a virada de uma maneira mais eficiente se o leitor tiver onde se apoiar quando o Uras começar a passar para o lado do vilão. Então essa transição vai ficar mais fácil. E a Laura vai dar uma boa heroína depois com a história ampliada, eu tenho certeza. E falando na chegada do Uras à tribo, eu pretendo mostrar melhor como ele chegou lá, porque no conto, o conto inicia quando ele já está lá dentro, quando ele já é noite, ele está ouvindo o líder discursar. Então eu pretendo mostrar melhor como foi essa chegada, o que ele achou, as primeiras impressões e, como eu falei antes, acrescentar a visão da Laura sobre isso. Além dos acréscimos que eu já mencionei, eu pretendo acrescentar um personagem que vai abordar o Uras assim que ele chegar na tribo e vai meio que ser o aliado dele. Vai andar com ele e vai explicar para ele os pormenores da tribo, vai ser o porta-voz dessa cultura aí que eu ainda tenho que desenvolver e vai dizer para ele, olha, funciona assim, aqui funciona daquela maneira, para justamente o leitor se inteirar um pouco. Vai ser um recurso que eu vou usar para fazer o leitor se inteirar da cultura, né, da história da tribo. E esse cara, quando o Uras virar realmente o líder, né, supremo, o grande líder da tribo, ele vai ser meio que o braço direito do Uras. E mais para frente eu posso dramatizar um pouco mais a história, fazendo com que haja aí uma ruptura entre os dois, para mostrar que o Uras realmente é um egoísta, alguma coisa assim. Pode haver uma divergência e ele eliminar esse cara que mostrou confiança, que mostrou lealdade a ele. Isso para mostrar um pouco mais o caráter do Uras enquanto vilão. Já falei aqui que eu quero trabalhar a questão da crença do Uras no Deus, a relação do Uras com essa religiosidade depois que ele passa por todo o processo, que ele é castigado e tudo mais, mas eu também quero ver a relação da tribo com o Deus propriamente. A gente sabe ali um pouquinho que eles esperam do Deus uma palavra que vai salvá-los, e a salvação nesse caso, como é uma tribo belicista, né, como é uma tribo hostil, a salvação para eles é o segredo para eles conseguirem dominar todos os vizinhos, todos os outros povos. Então a gente tem que estabelecer um pouco melhor o que mais que esse Deus determina na vida deles. A gente sabe que esse Deus castigou o povo em um determinado ponto no passado, por isso que existe a cidadela queimada, e a gente precisa determinar agora, além da relação deles com o escolhido, a espera deles pelo escolhido trazer a palavra do Deus, que outros aspectos desse dogma regem a rotina da tribo. E aí, logicamente, para poder encaixar isso tudo dentro da história, eu vou precisar que o Uras fique mais tempo na tribo. Ele não vai chegar lá e vai logo ser o escolhido para a missão de encontrar o Deus no dia seguinte. Ele vai passar mais uns dias lá, justamente para poder a gente desenvolver bem toda essa dinâmica. E a gente precisa estabelecer melhor o vínculo do Uras com esses personagens, a relação dele com cada um. Ele vai fazer inimigos, ele vai fazer um amigo, e a gente precisa também mostrar um pouco mais sobre o grande líder. Ele não tem nem nome, no conto ele não ganhou nem o nome, ficou só o grande líder. Então a gente precisa mostrar um pouco mais do grande líder, em particular aos olhos do Uras. Eu pretendo que ele fique próximo do líder, que ele fique íntimo, que como escolhido ele vai ter um processo de preparação muito mais complexo do que o que foi. Então ele vai ter um tipo de cerimonial pelo qual ele vai ter que passar junto com o líder, e aí ele vai ficar conhecendo mais esse líder. E aí no primeiro momento, antes dele ir para a missão, ele realmente vai no máximo de admiração pelo cara. Ele vai realmente achar que ele sabe muito, que ele entende muito das coisas, que ele é um líder muito capaz, que é o que ele como soldado está procurando, conforme ele viaja entre os povos, né, desde que ele deixou a casa dele. E quando ele volta, quando ele volta e é castigado, melhor dizendo, ele vê que não é nada daquilo. Mas em princípio essa relação dele com o líder e o líder acolhê-lo e mostrar para ele que ele é infalível, impecável, né? A gente vai ter situações em que ele vai se mostrar assim, vai contribuir para aumentar essa admiração que ele tem pelo líder. No material que eu já tenho, eu apenas conto que ele tem essa admiração pelo grande líder, mas eu não mostro, eu não justifico essa admiração, porque, lógico, o espaço para contar a história é curto. E aí, para ajudar a fechar o ciclo e para amarrar essa questão dele, essa dinâmica, eu pretendo que ele ache um ponto fraco do líder. No momento em que o líder está se abrindo e considera o Uras realmente uma pessoa especial e passa para ele algumas informações, o Uras, como é um personagem observador, perspicaz, ele vai descobrir, ele vai perceber um ponto fraco do líder. Alguma coisa que o líder teme, ou um ponto fraco físico mesmo, alguma doença que ele esconde do povo. A gente pode pensar em alguma coisa interessante que ele vai usar quando ele volta para a tribo.
porque no conto ele vence o líder muito facilmente. Ele se aproveita. A justificativa original era que o pessoal ia ficar muito assustado com ele tendo voltado dos mortos, entre aspas, para assombrar a tribo de volta. Então as pessoas vão ficar meio sem ação, por isso que ele consegue sozinho subjugar a tribo, ou pelo menos as pessoas que estavam resistentes a ele. Mas para ficar mais legal e para ficar mais dramático também, ele pode usar contra o líder um ponto fraco que ele descobriu antes. E a tribo não vai ficar sabendo disso. Então isso vai capacitá-lo ainda mais para tomar o lugar do líder, uma vez que ele conseguiu vencer esse líder. Então a gente tem que mostrar que o líder é forte e invencível, e ele vai se aproveitar desse ponto fraco para poder ganhar. Eu acho que assim vai ficar melhor, vai justificar mais a reviravolta da história e vai ficar mais interessante também. Outra coisa que eu tenho que fazer, mas não é tão importante assim, são alguns nomes, né, dos lugares, das pessoas. Eu botei muito genérico, de uma forma muito genérica, porque se eu for parar também para pensar no nome de cada lugar, de cada objeto, de cada pessoa, o exercício vai durar muito mais tempo do que a proposta inicial sugere. Em associação a isso, junto com o desenvolvimento dos nomes, eu vou pensar também em artefatos, armamentos originais, únicos, sair um pouquinho da mesmice. Eu não gosto muito, quando eu estou escrevendo fantasia, de botar uma espada na mão do personagem, um escudo, um elmo, coisas assim que já estão batidas, já foram usadas em tudo quanto é tipo de história. Então eu gosto de pesquisar e achar aquela arma, aquele objeto que é único. Não único, mas que é raro, que não foi tão desgastado ainda pelas histórias de fantasia. A não ser que realmente se tenha uma grande ideia para poder aproveitar um elemento desse comum, uma espada, uma adaga, eu acho que é sempre legal fugir um pouco do óbvio. E o último item previsto para poder eu desenvolver é naquele momento em que ele fica na cidadela queimada, quando ele desperta, quando ele é salvo pela Lora, quando ela desenterra ele, e ele é meio que um zumbi, ele fica ali no meio do caminho. Eu gostei dessa ideia dele por um período se ver como um zumbi, como uma pessoa que não está nem viva nem morta, ele está ali repensando o que ele vai fazer. Então ali eu pretendo colocar algumas coisas naquela cidadela relativa ao passado da tribo, algumas coisas que ele vai descobrir. E eu pretendo que no futuro, num próximo momento, depois desse arco da história que vai ser trabalhado, que ele conduza a tribo de volta para essa cidadela queimada e que ele reforme a cidadela, e ali ou vai ser o refúgio só dele ou vai ser o refúgio dele e da tribo. Então eu pretendo valorizar um pouco mais esse período que ele ficou lá antes dele voltar para a tribo e já como um vilão, né, já totalmente transformado num vilão. Então assim, em princípio são esses os itens que eu relacionei para poder trabalhar. Obviamente, pela experiência que eu já tive nisso, vão surgir outras ramificações da história, outras coisas que eu vou acabar tendo a ideia de me aprofundar ao longo do NaNoWriMo. A ideia agora é justamente completar essas 50 mil palavras, ter uma história com essa duração, e mais pra frente a gente reorganiza esses elementos, o que ficar sobrando na história, que ideias que eu tiver que não couberem agora, mais pra frente a gente vai ajustando, não tem problema. Não precisa nem dizer que para entender isso tudo que eu falei era preciso ter acompanhado os exercícios de escrita criativa, ou ao menos ler a história terminada. Vou botar o link para ela também aqui embaixo. E de agora até o final de novembro eu vou postar vídeo todo sábado falando um pouquinho do meu processo no NaNoWriMo, minhas dificuldades, aquilo que correu bem, como é que está a taxa de escrita, a média de escrita por dia, por semana. E por que não, toda vez que eu estiver escrevendo uma passagem que eu estiver gostando muito, que eu achar que vale a pena compartilhar, eu vou filmar a minha escrita comentando no mesmo estilo do que eu já faço nos exercícios de escrita criativa e vou anexar esses vídeos semanais. É isso então, essa aqui é a minha preparação para o NaNoWriMo 2018. Amanhã, como eu tinha falado, começa a escrita, começa o trabalho de verdade. E boa sorte, boa escrita para você que vai participar também. Se você gosta de escrever ou é um leitor interessado em como as histórias surgem, aqui do lado tem o link do projeto Planos em Prática, uma série de exercícios de escrita onde você me assiste criando histórias do início ao fim. Aqui embaixo na descrição tem o link para nossas redes sociais e o nosso site onde você encontra nossos últimos lançamentos. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!